Dolores acordou de madrugada com choros insistentes de um bebê. Por um segundo ela achou que estava sonhando e tentou ignorar, mas o choro não parou. Dolores era uma mulher de 35 anos e morava sozinha. Ouvir barulhos na sua casa a deixou assustada. Dolores foi até a cozinha e pegou qualquer instrumento na sua cozinha que pudesse ser usado para sua defesa pessoal. Ela andou silenciosamente por sua pequena casa. Era um bairro perigoso e ela estava com medo. Será que estão tentando invadir novamente? Ela pensou, refletindo sobre a outra vez que tentaram entrar em sua casa. Cuidadosamente, ela andou pelos poucos cômodos da casa. O choro já havia parado, mas ela ainda estava tensa. Dolores caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico, e para sua surpresa havia um pequeno bebê na porta de sua casa. Dolores abriu rapidamente a porta e viu a pequena criança que parecia ser recém-nascida. Dolores pegou o bebê em seus braços e se preocupou com a vida dele. Era uma noite fria e o bebê estava gelado. "Quem deixou você aqui, meu pequeno anjinho?" Ela suspirou, tentando encontrar respostas. Dolores olhou ao redor da rua deserta e escura, mas não viu ninguém. Ela levou o pequeno bebê para dentro e ficou abraçado com ele, o esquentando. "Será que chamo a polícia?" Ela pensou, mas imediatamente sentiu um frio na espinha só de pensar em se afastar daquele pequeno anjo. Dolores colocou o bebê em sua casa, puxou uma cadeira e ficou-o olhando durante toda a madrugada pensando no que fazer. Quando o primeiro raio de sol iluminou o quarto, Dolores havia tomado sua decisão, ela ficaria com o bebê. Dolores comprou fraldas, comida para o bebê e roupas. Ela cuidou do bebê da melhor maneira que podia, mas algo em seu coração dizia que ela estava fazendo algo errado. Dolores trabalhava como professora e sabia que o procedimento legal seria ela contatar as autoridades e entregar a criança para a adoção. Mas Dolores tinha medo de perder aquele pequeno na sua vida. Ela nunca casou ou teve filhos, mas o instinto materno sempre esteve em seu coração e aflorou quando ela achou o bebê. Dolores segurou ele nos braços e, com lágrimas nos olhos, disse que faria o melhor para ele, mesmo que pudesse o perder. Dolores pegou seu telefone e ligou para a polícia e explicou o que aconteceu. Quando os policiais chegaram, ela entregou o bebê. Dolores estava em lágrimas e o policial perguntou por que ela estava tão emocionada. "Ele pode não ser meu, e você vai achar que sou louca, mas apenas nesse único dia senti uma conexão tão forte com ele. Me dói ter que deixar ele ir. Por um momento eu pensei em não falar nada a ninguém, mas sei que seria algo ilegal e eu tinha que pensar no bem dessa criança." O policial estava impressionado com a conexão que Dolores criou com essa criança em tão pouco tempo. Dolores continuou: "Eu nunca tive filhos e nem posso ter. Tive um mioma quando era mais nova, e isso tirou a minha capacidade de ter filhos. Eu sempre pensei em adotar, mas nunca me casei e acabei deixando a ideia de lado. Quando vi esse bebê, senti como se todos meus sonhos fossem realizados." O policial olhou para o bebê e depois olhou para Dolores. "Eu não tenho autoridade para dar esse bebê para você, mas posso dizer com toda certeza que você seria uma ótima mãe. Não se preocupe com ele, ele estará em boas mãos. Ele será levado para um orfanato e também será investigado quem o deixou na sua porta. Caso nada seja encontrado, ele será colocado para adoção. Como você o encontrou e já tem uma forte conexão, terá prioridade na fila de adoção. Não posso lhe dar certeza que você será aceita no processo de adoção, mas as chances são grandes." Dolores limpou as lágrimas e agradeceu a gentileza do policial. "Você já deu um nome para ele?" O policial perguntou. "Ele precisa de um nome, e como você o encontrou, nós o chamaremos pelo nome que você deu." Dolores passou a mão na cabeça do pequeno bebê que dormia calmamente. "Rafael, o nome dele será Rafael." O policial sorriu e disse que levaria Rafael e o serviço de proteção à criança em breve falaria com ela. Dolores viu Rafael sendo levado com um peso no coração, mas tranquila por saber que estava fazendo o certo. Longos dias passaram e Dolores agora enfrentava com ansiedade o processo de adoção. Rafael foi colocado para a adoção, pois não foi encontrada nenhuma pista sobre os pais, então não havia nenhum parente para cuidar dele. Dolores passou por entrevistas e, apesar de estar nervosa para saber se seria escolhida como apta à adoção,
Ela logo recebeu a notícia que poderia ter a guarda de Rafael. Dolores nunca pensou que poderia ser tão feliz na vida. Receber essa notícia preencheu seu coração de uma forma que ela nunca imaginou. Dias depois, Rafael foi entregue novamente nos braços de Dolores. Dessa vez, Dolores o segurou para nunca mais o deixar ir. Eles ficariam para sempre juntos. Pelo menos era assim que ela pensava, mas anos depois a vida tiraria Rafael de seus braços novamente. 18 anos depois. Dolores estava com bem mais cabelos brancos que 18 anos atrás. Era quase meia-noite e ela olhava para a janela roendo as unhas de tanta preocupação. Será que aconteceu algo com ele? Ela se perguntou. Dolores sabia que era tarde para ligar para a casa de conhecidos, mas seu coração suplicava por informações. Não era a primeira vez que Rafael chegava tarde em casa, mas dessa vez ele estava muito atrasado. Dolores pegou o telefone e ligou para alguns amigos e pais de amigos de Rafael. Todos foram bastante educados com ela, mesmo os que já estavam dormindo, mas nenhum deles sabia onde ele estava. Dolores agradeceu a cada um deles e pediu desculpas pelo incômodo. Ela pegou o telefone e dessa vez digitaria apenas 3 números, números que ela pensou em nunca mais ligar novamente. Ele ligaria para a polícia. Antes que terminasse de ligar, Dolores ouviu um carro do lado de fora de sua rua. Ao olhar pela janela, ela viu Rafael saindo de um carro onde havia alguns amigos que ela nunca viu. Havia som alto no carro e eles pareciam ter bebido um pouco. Quando Rafael entrou em casa, o sorriso que ele tinha no rosto logo desapareceu. Dolores estava com um rosto que misturava alívio e raiva. "Filho, onde você estava? São quase meia-noite. Você nunca chega tão atrasado assim? Amanhã você tem seu trabalho." "Por que você não me avisou, Rafael?" Dolores soltou estas palavras buscando respostas que no fundo ela sabia que não viriam. "Mãe, por favor, eu já sou adulto, tenho 18 anos e trabalho. Eu posso chegar tarde se eu quiser, tenho tempo suficiente para dormir e acordar cedo amanhã." "Eu estava me divertindo com uns amigos", Rafael disse com pouca paciência na voz. "Rafael, eu sou sua mãe. Você pode ter a idade que for, você tem que me dar alguma satisfação. Eu lhe dou liberdade para fazer o que deseja, mas você precisa me contar onde está. E mais uma coisa, esses seus novos amigos não parecem ser do tipo boa de fazer amizade. Tome cuidado com quem você anda, meu filho. Essas pessoas podem lhe levar para um mau caminho. Escute isso da sua mãe." Rafael ficou irritado. Ele achava que Dolores tentava controlar sua vida. Sem pensar e com raiva, ele proferiu palavras que logo se arrependeria. "Você nem é minha mãe verdadeira para ficar me dizendo o que fazer ou não. Eu não estava fazendo nada de mal, apenas me divertindo." Dolores perdeu a fala na hora. Rafael nunca falou assim com ela antes. Seu olhar baixou e seus olhos ficaram brilhantes com lágrimas que ameaçavam cair. Rafael percebeu o que falou e logo se arrependeu. "Mãe, desculpa, eu não quis dizer isso, só fiquei nervoso. Por favor, me desculpe." Rafael falou triste e quase suplicando. "Vá deitar. Amanhã você tem que trabalhar e eu também." Dolores falou com a voz mais triste e decepcionada que Rafael já ouviu. Rafael foi para o quarto e logo dormiu de tão cansado. No dia seguinte, ele acordou para falar com sua mãe, mas ela já havia saído para dar aula. Rafael ficou triste por fazer a mãe triste. Ao sair do trabalho, ele passou em uma floricultura e comprou chocolates e um grande buquê de flores que deveria valer 3 dias de trabalho dele. O atendente da floricultura sorriu para ele e disse: "Você deve ter feito algo bem errado, né, meu camarada? Para comprar um buquê tão caro." Rafael riu. "Eu fiz sim. Fui rude com minha mãe. Ela costuma brigar comigo, mas dessa vez ela ficou decepcionada que não falou nada. Eu acho que fui muito mal educado com ela." O atendente riu novamente. "Fique tranquilo, as mães sempre perdoam." Rafael pegou o buquê e o chocolate e voltou para casa. Ele viu sua mãe fazendo a janta e entregou os presentes a ela. "Desculpa, mãe, a senhora é a minha única e verdadeira mãe." Dolores pegou o buquê e os chocolates e colocou eles em cima da mesa. Depois ela foi até Rafael e o abraçou. "Eu nunca mudarei. Sempre serei essa mãe chata. Quero apenas o seu bem, meu filho.
e se for preciso, eu serei ainda mais chata com você. Não me importo se você gosta do que eu faço ou não, meu dever como mãe é lhe colocar no caminho certo. Você gostar de mim será apenas uma consequência. Dolores proferiu essas palavras de forma firme, mas com o carinho que apenas uma mãe pode dar. Eu sei, mãe, obrigado por não desistir de mim, Rafael falou abraçando a mãe ainda mais forte. Os meses passaram e Dolores já imaginava que pouca coisa mudaria. Ela e Rafael sempre tinham essas discussões, mas no final Rafael sempre acabava fazendo as mesmas coisas e Dolores sempre brigava com ele da mesma forma. Ela faria de tudo para que seu filho seguisse o melhor caminho possível. Com o tempo, Dolores começou a notar algumas mudanças estranhas em Rafael. Ele passou a comprar roupas melhores, sempre andava muito cheiroso e por algum motivo passou a reclamar da rua onde moravam. Mãe, essa rua onde moramos é muito velha, só barro. Por que não nos mudamos para outra casa? Ele disse enquanto tomavam café da manhã. Dolores ficou curiosa com a pergunta do filho. Rafael, você sabe que como professora não ganho muito bem. E você ainda é muito novo. Apesar de trabalhar, vai demorar um pouco para ganhar melhor. Você terminou os estudos esse ano e em breve sairá o resultado da faculdade. Quando você passar e se formar, com certeza ganhará melhor e poderá morar onde quiser. Mas por enquanto temos que ser felizes nessa rua feita de barro. Rafael baixou a cabeça triste. Você quer me dizer alguma coisa, filho? Dolores perguntou. Não, nada não. Rafael disse sem muita convicção. Dolores, no entanto, sabia que tinha algo mais que ele escondia, mas esperou o filho falar por vontade própria. Mas dias depois ela teve sua resposta. Em uma tarde de domingo, Rafael chegou em casa. Ele estava acompanhado de uma garota. Mãe, quero lhe apresentar minha... amiga? Rafael olhou para a garota em dúvida. Dolores não entendeu o porquê daquela dúvida. Logo, a garota, que parecia ser bem comunicativa, estendeu a mão para Dolores. Prazer, me chamo Aurora, sou amiga de Rafael. Aurora falou com um grande sorriso no rosto. Prazer, Aurora, disse Dolores, ainda intrigada com a situação. Enquanto Dolores corrigia a prova de alguns alunos, ela ficou ouvindo a conversa entre Aurora e Rafael. Ela ainda não sabia o que esperar daquela menina, mas estava de olho. Dolores percebeu que algumas mudanças no comportamento de Rafael eram para agradar a Aurora. Por isso ele andava mais cheiroso, bem vestido e querendo morar em uma rua melhor, tudo para impressionar aquela garota. Dolores notou que Rafael passou a se tornar mais impudente depois que conheceu Aurora. Ele chegava mais tarde em casa, chegava atrasado no trabalho e gastava o dinheiro que não tinha. Dolores falou Rafael. Seria uma conversa difícil e ela sabia como seu filho reagiria, mas era necessário. Rafael, seja mais responsável, você tem saído demais, passa a noite fora, isso não é bom, filho. Você precisa viver a vida. Mas com responsabilidade, você já tinha uma natureza rebelde, mas depois que conheceu a Aurora, parece que tudo piorou. Rafael, no entanto, não queria brigar e ficou calado. Ele apenas disse "Está bem, mãe", e depois foi para o quarto. Dolores estava preocupada com o rumo que Rafael estava tomando na vida e fazia o possível para lhe guiar. Um dia, ela recebeu uma ótima notícia. Dolores recebeu uma correspondência endereçada a Rafael. Era sobre a faculdade. Dolores quis esperar o filho chegar do trabalho para abrir, mas ela estava curiosa. Ela abriu a carta e, para sua alegria, Rafael foi aceito em uma das melhores faculdades do país. Apesar da rebeldia e das noites fora, Rafael sempre foi um rapaz inteligente. Dolores nunca deixou de ensinar o filho. Dolores esperou ansiosa o retorno do filho para casa, que demorou como sempre. Era sexta-feira e provavelmente ele estava saindo com Aurora. Dolores esperou tanto que acabou dormindo no sofá. Ao acordar com raios de sol no seu rosto, Dolores se lembrou de Rafael e ficou preocupada, mas logo ficou tranquila ao ver ele no quarto. Dolores abriu um sorriso e disse para o filho sobre a carta. Você passou, Rafael? Você conseguiu um grande feito, filho. Ela falou orgulhosa dele. Rafael sorriu para a mãe, não com tanta intensidade quanto ela. Eu sei, mãe, ele disse. Eles me ligaram ontem e comemorei com alguns amigos até tarde.
Dolores não gostava dele chegar tarde em casa sem avisar ela, mas deixou passar dessa vez porque era um grande feito. Só então Dolores olhou ao redor do quarto de Rafael e viu que havia uma grande mochila ao seu lado. "O que é isso, meu filho?" ela perguntou. "Estou saindo esse final de semana com alguns amigos. Vamos acampar." Dolores foi pega de surpresa, mas desejou apenas uma viagem segura a Rafael. Rafael se despediu e entrou no ônibus. Dolores estava feliz que seu filho estava caminhando no caminho certo. Dolores foi ao mercado e comprou alguns ingredientes. Ela chegou em casa e faria bolo favorito de Rafael. Era um bolo especial para comemorar sua aprovação na faculdade. No domingo, dia que Rafael retornaria, ela fez bolo com todo carinho e esperou seu retorno do acampamento. Horas passaram e ela ficou esperando. Seu coração estava apertado. Ela estava acostumada com os atrasos do filho, mas esse a incomodava ainda mais. Dolores tentou ligar para ele, porém seu telefone estava mudo. "Será que ele ainda está acampando?" ela perguntou. O recheio do bolo começou a derreter com a noite quente e Dolores guardou o bolo na geladeira. Ela esperou por horas e Rafael não retornou. Será que aconteceu algo? Agora ela pensava o pior. Dolores não aguentava mais. O dia havia amanhecido e ele ainda não havia retornado. Dolores ligou para a polícia e logo uma viatura chegou. Ela falou com o policial e disse que seu filho fora acampar. O policial anotou mais algumas informações, como o endereço do trabalho e de amigos, e começaram a procurá-lo. Quando o policial saiu de sua casa, Dolores lembrou do dia em que Rafael apareceu na porta de sua casa, e da mesma forma que ela ligou por causa de seu aparecimento, agora ela ligava por causa de seu desaparecimento. Horas depois, o mesmo policial retornou. Seu rosto era sério e sombrio. Dolores sentiu um aperto no peito. "Senhora, conseguimos algumas informações sobre seu filho. Contatamos o trabalho dele e ele se demitiu há 5 dias. Nossa central também descobriu que ele comprou uma passagem de avião no cartão dele. Na verdade, 2 passagens. A outra passagem pertence a uma mulher de 19 anos chamada Aurora. Você a conhece?" Dolores não conseguia falar devido ao choque e apenas balançou a cabeça. O policial continuou. "No trabalho dele também conseguimos a informação de que ele pediu demissão, pois conseguiu emprego em outra cidade. Todos lá estavam informados disso. Falamos com os pais de Aurora e eles não pareciam se importar muito com ela, mas ela os avisou que mudaria de cidade. Sinto muito, senhora, mas parece que seu filho apenas saiu de casa." Dolores não conseguia acreditar porque ele faria isso, sair de casa e não avisar. Dolores então perguntou ao policial se eles não poderiam trazer ele de volta. O policial suspirou, sabendo que o pedido dela não fazia sentido, mas manteve o respeito, pois era uma mãe sofrendo pelo filho. "Não, senhora, seu filho já tem mais de 18 anos. A moça que foi com ele tem 19 anos. Ambos são maiores de idade e até trabalham. Eles foram por vontade própria, não podemos fazer nada. Sinto muito e tenha um bom dia." Em seguida, o policial entrou na viatura e desapareceu na rua. Dolores fechou a porta e chorou. A dor não era por seu filho sair de casa, mas por não lhe falar. Ela sabe que sempre foi dura com Rafael, mas era para o bem dele, para colocar juízo na cabeça dele. Ela jamais imaginou que ele faria isso. Dolores tentou ligar insistentemente para o filho, mas sempre suas ligações caíam na caixa de mensagens. Horas depois, quando a lua já estava no céu, Dolores recebeu uma mensagem no celular. Era uma mensagem de voz curta do celular de Rafael. Dolores apertou o botão e começou a ouvir. "Mãe, sinto muito por fazer isso, mas sei que você não concordaria comigo. Eu amo Aurora e queremos ter uma vida feliz e longe de todos. Ela não se dá bem com os pais dela e ficar longe para ela seria o ideal. Também não sinto vontade de fazer faculdade, eu me inscrevi apenas porque a senhora pediu, mas nunca quis fazer isso. Eu amo a senhora, mas também quero viver longe e crescer. A senhora nunca concorda com minhas atitudes e me sinto sufocado. Espero que um dia me perdoe, mas saiba que te amo, mãe." As lágrimas caíram silenciosamente do rosto de Dolores. Agora sua pequena casa parecia imensa, fria e vazia sem a companhia de seu filho.
Espero que você tenha feito a escolha certa, filho. Dolores sussurrou essas palavras apenas para as paredes ouvirem. Porém, no fundo, ela sabia que o filho estava fazendo algo errado. Rafael e Aurora estavam na sua nova casa juntos. Era uma casa pequena, mas os dois estavam felizes. Aurora tinha espírito rebelde assim como Rafael e sempre quis fazer o que desejava para o momento, sem pensar no futuro. A companhia de seus pais tóxicos apenas tornavam suas atitudes piores ainda. Todo esse desejo de liberdade e apenas viver o presente aflorou em Rafael o lado mais rebelde, que sua mãe tentou sempre reprimir e aconselhar. Agora longe de todos e em uma nova cidade, ambos sentiam que podiam ser quem quisessem. Apesar das atitudes inconsequentes, ambos se amavam de verdade. Aurora via em Rafael o grande amor de sua vida, e Rafael via nela a mulher com quem viveria até os últimos dias de vida. O começo da rotina na nova casa e com o novo emprego foi a melhor possível. Mesmo nos desafios, eles se sentiam felizes. No entanto, Rafael não imaginava que manter uma casa custava tanto. O salário de Aurora e do dele combinados não dava para o mês, e logo tiveram que fazer cortes. Logo, Rafael e Aurora fizeram novas amizades na nova cidade. Amigos questionáveis, no mínimo. Alguns deles não tinham emprego, não estudavam, mas mesmo assim viviam em festas e sempre mostrando muito luxo. Alguns outros amigos sempre aconselhavam: Rafael, Aurora, acho melhor vocês não se aproximarem desse tipo de pessoa. Eles têm fama de serem más companhias. Porém, esses conselhos entraram por um ouvido e saíam pelo outro. Aurora e Rafael não se importam. Enquanto eles pudessem se divertir, era o que importava. Meses passaram e Aurora sentou ao lado de Rafael no pequeno sofá velho. Amor, quero falar algo com você. Ela disse suavemente. Pode dizer, amor. Rafael falou. Aurora abriu a mão de Rafael e colocou na mão dele um pequeno pedaço de plástico com 2 traços. Rafael nunca viu aquilo. O que é isso? Ele perguntou. É de comer? Então Rafael colocou na boca. Aurora tirou imediatamente da boca dele e riu. Você é louco, Rafael. Ela falou rindo. Os dois riram, mas Rafael depois disse que realmente não sabia o que era aquilo. Aurora olhou em seus olhos. É um teste de gravidez, deu positivo. Rafael abriu os olhos, sorriu e abraçou Aurora. Ele a abraçou forte, quase a levantando. Os dois estavam felizes. Apesar de novos, os dois sabiam que eram o amor da vida um do outro. Porém, a realidade às vezes é bem mais dura do que aparenta ser, e a vida não é um conto de fadas. Aurora teve uma gravidez complicada e precisava tomar remédios caros que não afetasse o bebê. Os hormônios dela oscilaram e constantemente o casal passou a brigar, porém no fim sempre pediam perdão e diziam que amavam um ao outro. Devido às necessidades financeiras, Rafael falou com seus amigos que sempre ganhavam dinheiro de forma fácil, mas que Rafael nunca soube como. Eles contaram a Rafael como funcionava, e após escutar tudo, Rafael voltou para a Aurora. Nos poucos minutos que conversou com esses amigos, eles falaram tudo o que a mãe de Rafael, Dolores, sempre disse para ele não fazer. Rafael falou com Aurora. Amor, eu falei com eles. É um dinheiro bem fácil e podemos ganhar muito, mas teremos que fazer algumas coisas ilegais. Rafael falou para Aurora. Explique, ela disse calmamente. Depois de explicar como tudo funcionava, Aurora, com sua barriga já protuberante, disse tranquilamente. Então vamos fazer. Ela falou até com uma certa animação. Rafael sabia que estava fazendo algo errado e que iria contra tudo que sua mãe ensinou. Mas Aurora e seus amigos lhe convenceram do contrário. Não tem como nada dar errado, todos eles disseram. Os dias passaram e Rafael viu mais dinheiro na sua conta do que jamais imaginou. No começo ele sentia até uma certa culpa por fazer tais atividades, mas logo esquecia. Um celular novo, um sofá melhor, melhor tratamento para sua esposa e filho. Tudo isso fazia ele esquecer que estava fazendo algo errado. Os 9 meses passaram e Aurora entrou em trabalho de parto. Aurora sentia muita dor, mas ela segurou a mão de Rafael e disse algo inusitado. Talvez seja a hora de voltar a falar com sua mãe.
Ela deve querer conhecer o neto. Rafael sorriu para ela e disse que falaria com ela. Rafael disse isso, mas no fundo não sabia se sua mãe o perdoaria pelo que fez e por passar tanto tempo sem falar com ela. Aurora começou a gritar de dor e os médicos a levaram para a sala de parto. Rafael ficou ansioso esperando notícias. O tempo passava devagar ou algo havia acontecido. Ele não sabia dizer. Momentos depois, o médico apareceu com uma expressão sombria. Ela não resistiu, o médico falou. Mas o bebê está bem, é uma menina. Rafael sentiu sua alma despedaçar em milhões de pedaços. Seu coração bateu mais forte e sua respiração ficou ofegante. De repente, ele desmaiou. Quando acordou, estava na cama do hospital e, ao lembrar de Aurora, ele chorou. As enfermeiras conseguiam ouvir os soluços e gritos de choro de dentro do quarto. Foi o momento mais difícil da vida de Rafael. Após enterrar sua amada, Rafael voltou para sua casa agora vazia. Em seus braços estava a pequena Sofia. Ele olhava Sofia e não conseguia imaginar o que o futuro esperava. Cada dia para ele era difícil, tanto pela falta de Aurora quanto pelos cuidados que tinha com Sofia. Ser um pai solteiro era mais cansativo do que ele podia imaginar. Rafael sentia que não conseguia ser um pai para sua filha. Ele estava perto de completar 20 anos e já tinha muitas responsabilidades que ele não sabia se conseguia suportar. Sofia constantemente chorava e acordava Rafael às madrugadas. Por semanas, Rafael não sabia o que era ter uma boa noite de sono. Ele amava a filha, mas sentia que não iria suportar. Porém, tudo piora quando ele recebe a visita de um amigo que fazia parte do mesmo esquema que ele. Seu amigo parecia agitado e não parava de olhar para os lados. Rafael, ele falou apressadamente. Tudo desmoronou. Fomos descobertos. É melhor você fugir. Metade de nós já foram pegos pelos policiais. É só questão de tempo de você ser o próximo. Rafael olhou para ele sem acreditar. Você disse que era seguro! Rafael gritou. Seu amigo não pareceu se incomodar. Eu estou indo embora. É melhor você fazer o mesmo. Então ele subiu na sua moto e desapareceu. Rafael sentou no sofá e segurou a cabeça sem saber o que fazer. Enquanto isso, Sofia chorava com fome. O que eu faço? Ele se perguntou várias vezes, mas nada vinha em sua mente. Então Aurora veio em sua mente, suas últimas palavras. Talvez seja a hora de você falar com sua mãe. Ela deve querer conhecer o neto. Rafael chorou e, falando para as paredes, ele disse: Desculpa, mãe. A senhora sempre teve razão. Eu escolhi o caminho errado. Rafael pegou Sofia e as chaves do carro. Ele dirigiu longas horas sem dormir até voltar à cidade onde tudo começou. Era noite e não havia ninguém na rua. A rua estava diferente, agora estava asfaltada e haviam colocado algumas árvores que deixaram o ambiente mais acolhedor. Rafael olhou para Sofia mais uma vez, deu um beijo em sua testa e a colocou na porta de Dolores. Eu te amo, ele disse enquanto as lágrimas caíam. Rafael tocou a campainha e se escondeu em uma árvore distante, onde a escuridão o deixava invisível. Ele olhou a porta se abrindo e viu Dolores. Ele chorou ao ver a mãe após tanto tempo. Ele estava com saudades, mas sabia que não podia falar com ela, ele sentia que não merecia. Ele viu Dolores cobrindo a boca em surpresa. Ele havia feito o mesmo que fizeram com ele. Você está melhor com ela, Sofia. Você será criada por uma grande mulher, por favor, não faça as mesmas besteiras que eu fiz. Rafael sussurrou como uma prece que pudesse chegar à filha. Em seguida, ele desapareceu na escuridão. Dolores estava na mesma situação de 20 anos atrás. Seu coração bateu forte e ela sentiu a mesma conexão com aquele bebê. Deus, mais um, ela disse. Sofia pegou o pequeno cesto onde a menina estava e levou para dentro de casa. Ela retirou a menina e a abraçou. A menina sorriu como se soubesse que estava nos braços de sua avó. Dolores viu que na cesta havia alguns papéis. Ao olhar, ela viu que eram os documentos da menina, como certidão de nascimento, cartão de vacina e, para sua surpresa, um envelope com muito dinheiro dentro. Mas no fundo havia um papel.
Dolores chorou antes mesmo de ler a carta, pois reconheceu a caligrafia de seu filho. Mãe, sinto muito pelo que causei à senhora todos esses anos. Você sempre esteve certa e só hoje consigo ver o quanto estava errado. Essa é minha filha, sua neta, Sofia. Aurora não resistiu ao parto. Por alguns motivos que não posso explicar ainda, eu não posso criá-la e também não posso voltar para a casa da senhora. Espero que um dia eu possa ser perdoado pelo que fiz. Te amo, mãe, e espero que o dia em que eu possa voltar esteja próximo. Dolores chorou com a carta de Rafael. Ela segurou Sofia nos braços e disse: Eu cuidarei de você, meu anjo. Prometo que nada irá lhe acontecer e estarei aqui esperando o dia em que seu pai irá voltar. Já bem distante dali, Rafael dirigia pela estrada noturna, limpando as lágrimas em seu rosto. Ele tinha todos os tipos de sentimentos: luto, saudade, tristeza. Mas o que iria fazer agora seria por amor e para se redimir com seu passado. Uma viatura policial mandou ele parar, pois estava acima da velocidade. Rafael deu seus documentos e já sabia o que iria acontecer. Era o que ele desejava, se entregar. O policial entrou no sistema e, ao saber que ele era procurado, deu voz de prisão. Rafael foi preso e sentenciado a 7 anos de prisão, mas Dolores nunca soube disso. 15 anos depois. Dolores, agora uma senhora de idade, tinha apenas cabelos brancos em sua cabeça. Era 9 horas da noite e Sofia ainda não havia chegado. Dolores achava perigoso uma moça de 15 anos sozinha à noite. Dolores sabia que Sofia tinha um pouco do lado rebelde do pai e também da mãe, mas ela fez o possível para educar ela da melhor forma possível. Dolores ligou para Sofia, que, diferente do pai, sempre atendia às ligações. Sofia, onde você está? Dolores perguntou preocupada. Estou chegando, vó. Tive um problema no caminho e já lhe falo, Sofia falou. Meia hora depois, Dolores ouviu a campainha tocar. Quando abriu, ela levou um susto. Era Sofia e mais algumas vizinhas. Sofia segurava um grande bolo nas mãos e desejava feliz aniversário à avó. Dolores foi pega de surpresa. Ela não se lembrou do próprio aniversário. Seu rosto mudou de preocupação para felicidade. Após cantar parabéns, Sofia falou com a avó. Eu estava na casa da Jéssica, saí cedo do trabalho e fui até lá fazer o bolo. Eu queria um bolo especial e não feito de confeitaria. Dolores abraçou a neta. Obrigada, meu anjo, está delicioso. Dolores estava feliz que a neta não parecia seguir os mesmos caminhos do pai. No dia seguinte, Dolores acordou cedo e fez um café da manhã reforçado para Sofia. Sofia ainda estava na cama e passava da hora de ela ir para a escola. Dolores foi até seu quarto e falou com a neta para acordar. No entanto, Sofia não conseguia falar normalmente. Seu rosto estava coberto por uma expressão de dor. Sofia, o que você está sentindo? Dolores perguntou preocupada. Dor. Dói. Muita dor. Sofia conseguiu falar apenas essas palavras. Dolores não tinha carro e ligou para uma ambulância. Quando chegaram, levaram Sofia rapidamente ao hospital. Dolores ficou na sala de espera, vendo os minutos se transformarem em horas. Quando o médico se aproximou, Dolores sentiu um alívio. Doutor, o que ela tem? Dolores perguntou angustiada. Ainda é cedo para dizer, mas suspeito que a sua neta tenha talassemia. A talassemia é uma doença hereditária do sangue que causa a produção de hemoglobina anormal. Em casos graves, um transplante de medula óssea pode ser uma opção de tratamento. O caso de Sofia parece ser grave, então provavelmente precisaremos de um doador. Então qualquer parente pode ajudar. Dolores sentiu o chão cair sobre ela. Os pais de Aurora, a mãe biológica de Sofia, já haviam falecido. O pai, Rafael, não entrou em contato por 15 anos. Só restava ela, mas elas não tinham parentesco sanguíneo. Dolores levou a neta para casa, que estava melhor, mas ainda fraca. Para a surpresa de Dolores, a neta recebeu a notícia com uma resiliência que nem mesmo um adulto tem. Eu vou enfrentar isso, vó, sou forte, tenho certeza que uma doença qualquer como essa não vai me derrubar, falou Sofia sorrindo. Dias passaram desde o diagnóstico e Sofia estava na fila de transplante. Remédios para a dor agora eram constantes em seu dia.
Sofia não gostava de ficar em casa, pois ficar parada a fazia lembrar constantemente que estava doente. Vamos ao parque, vó. Lá eu me sinto melhor, Sofia falou. Dolores pegou sua bolsa e andou calmamente com Sofia ao seu lado. Sofia olhava as árvores, as pessoas e o lago. Um pouco mais distante dali, um homem estava com um gorro e óculos escuro. Ele olhava atentamente para Dolores e Sofia. Era Rafael. Rafael constantemente seguia sua filha para saber como ela estava. Após ser preso, Rafael prometeu a si que mudaria como pessoa. Ele cumpriu sua pena de 7 anos e, quando foi solto, se sentiu perdido. Ele pensou em voltar para casa, mas estava com muita vergonha. Ele não se sentia honrado de estar na presença de sua mãe e filha. Ele era um ex-presidiário e desempregado. Então, para ele, nada de bom viria com a sua presença. Rafael conseguiu um emprego simples e, ao mesmo tempo, continuou seus estudos. Ele, mais uma vez, tentou faculdade e conseguiu. 4 anos depois, ele estava formado e trabalhando. Foi então que ele voltou para sua cidade natal e iria falar com sua mãe. Ao chegar perto da casa, ele viu Dolores e Sofia. Sofia estava com 12 anos. Rafael viu as duas felizes plantando flores no jardim. Rafael sentiu as lágrimas escorrerem. Qual bem eu faria para elas depois de 12 anos sem dar notícias? Eu apenas as faria sofrer mais ainda, principalmente Sofia. Ela parece tão feliz agora. Rafael enxugou as lágrimas e voltou. No entanto, nos próximos anos ele nunca deixou de observar a mãe e a filha. Mesmo que de longe, ele queria saber se elas estavam bem. Agora, no presente, Rafael sentia que algo estava mudado. Sofia, no auge dos seus 15 anos, andava devagar, mais devagar que a avó. Sua pele estava pálida e o rosto magro. "O que minha filha tem?" Ele se perguntou preocupado. Rafael seguiu elas por alguns lugares, até que um dia elas foram para uma consulta. Rafael esperou as duas saírem. Depois ele entrou e falou com a enfermeira. "Olá, eu sou pai de uma paciente, eu estava trabalhando e não pude aparecer. Minha filha só tem 15 anos e veio com a avó, eu gostaria de falar com o médico dela, se possível." A atendente pediu seus documentos e, confirmando que ele era o pai, falou com o médico. Rafael cumprimentou o médico e ele explicou sobre a condição dela. Rafael ficou em choque. Sua filha era uma pessoa boa. Ela não merecia passar por aquilo. Rafael disse que queria ser testado para ver se era compatível. O médico disse que eles podiam fazer isso imediatamente. Após ser coletado o sangue, o médico disse que o resultado poderia demorar, mas como o caso de Sofia é urgente, ele pediu para acelerar. Rafael saiu do hospital sabendo que não podia mais se manter longe de sua filha. Ela precisava dele. Rafael voltou ao hotel onde estava temporariamente e se preparava mentalmente para encontrar a mãe e a filha. Rafael sabia a rotina de Sofia. Naquela hora, ela estaria perto de sair do colégio. Rafael se dirigiu em direção à escola de Sofia e ficou dentro do carro esperando ela sair. Ele não sabia o que dizer e estava nervoso. Então ele viu a floricultura onde ele comprou flores para sua mãe uma vez. Ele entrou e, para sua surpresa, era o mesmo atendente de anos atrás, mas ele não reconheceu Rafael. Rafael pegou um grande buquê de flores e uma caixa de chocolates e foi ao caixa. O atendente sorriu e disse: "Nossa, você deve ter feito algo bem errado para dar um buquê tão caro para alguém." Rafael riu. O atendente ainda tinha o mesmo senso de humor. "Fiz sim, uma grande besteira. Fugi de casa e não contei à minha mãe. Depois tive uma filha que larguei na casa da minha mãe. Fui preso e desapareci por 15 anos da vida delas." Diferente da outra vez, o atendente ficou sem saber o que dizer. "Cara, é difícil te defender, mas espero que tudo dê certo para você." O atendente falou com uma voz sincera. Rafael agradeceu e pegou o buquê e os chocolates. Então ele saiu e olhou os chocolates e então pensou: será que ela pode comer eles? Ela está doente. Quando ele olhou para frente, viu Sofia ao longe. Ela estava falando com um senhor. Sofia parecia bem pálida e o senhor a guiou até um carro onde ela entrou quase desmaiando. Rafael ficou desesperado. Ele largou o buquê e os chocolates no chão e correu até eles, mas o carro já havia partido.
Rafael correu de volta para seu carro e tentou seguir eles, mas não conseguiu. Seu coração batia de desespero. Para onde aquele homem levou minha filha? Rafael não podia perder tempo. Ele dirigiu o mais rápido que pôde para a casa de sua mãe. Ele havia planejado o que falaria, mas isso teria que esperar. A situação era urgente. Rafael estacionou o carro na frente da casa e bateu a porta. Dolores abriu e por um segundo não reconheceu o próprio filho. Rafael, meu Deus, ela disse. Dolores abraçou o filho e segurou seu rosto para ter certeza que não era um sonho. Desculpe, mãe, mas algo terrível aconteceu. Um homem levou Sofia no carro dele. A gente precisa ligar para a polícia. O quê? Sofia. Rafael parou de falar assim que viu Sofia saindo de dentro da cozinha e ao seu lado estava o homem que a colocou no carro. Rafael ficou aliviado. Ele sorriu e disse: Mãe, eu não sabia que a senhora havia casado. Dolores olhou para Sofia, que percebeu que o homem à sua frente era seu pai. Seu semblante pálido agora era pálido e com raiva ela subiu as escadas e foi para o quarto. O senhor ao lado dela a seguiu. Dolores segurou o filho pela mão e disse: Filho, temos muito o que conversar. Muito mesmo. Mãe e filho se sentaram no sofá. Apesar dos anos e do desaparecimento, Dolores olhava para Rafael com um sorriso que não desaparecia. Mãe, desculpe por tudo, eu envergonhei a senhora, vou contar tudo o que aconteceu. Após quase meia hora falando, Rafael contou tudo desde o dia que saiu de casa, ser preso, cumprir a pena e terminar a faculdade. Dolores o olhou com um olhar triste. Eu também peço desculpas a você, filho. Eu lhe criei e devo ter culpa também, ela disse olhando para o chão. Rafael não gostou de ouvir essas palavras da mãe. A senhora não tem culpa. Eu que fiz minhas escolhas. A senhora sempre me mostrou o caminho certo. Eu que falhei. Rafael então mudou de assunto e perguntou sobre o marido de Dolores. Ele não é meu marido, Rafael, ele é... Então eles ouviram passos se aproximando deles. Eu sou seu pai, o homem falou olhando para Rafael. Como? Rafael pareceu não acreditar. Décadas atrás, quando Dolores começou a trabalhar como professora, ela conheceu Fábio. Fábio trabalhava como zelador do colégio. Na hora do almoço, os dois sempre conversavam. Apesar de os dois terem a mesma idade, Dolores sempre dava conselhos a Fábio como se ele fosse uma criança. Sabia que nós temos a mesma idade, Fábio falava para Dolores. Sei sim, mas ficar em festas até 2 da madrugada sabendo que no dia seguinte você vai trabalhar não parece algo que um adulto faria, não acha? Ela disse, e Fábio riu. Tenho certeza que um dia você será uma ótima mãe. Mesmo sendo nova, você já dá conselhos de mãe. Fábio riu. Dolores ficou séria. Fábio perguntou o que aconteceu. Dolores falou da doença que teve quando nova e que por isso nunca poderia ter filhos. Fábio se desculpou e mudou de assunto. Alguns anos passaram e Fábio foi demitido por justa causa devido a tanto faltar ao trabalho e chegar atrasado. Dolores se despediu dele e disse que ele tivesse mais juízo na próxima. Porém, Fábio não mudou. Mesmo desempregado, ele passou a morar com uma mulher e os dois tiveram um filho, Rafael. A mãe não queria o bebê, assim como Fábio. Fábio sabia que podia colocar a criança para adoção, mas ele se lembrou de Dolores. Morar com ela com certeza é melhor que morar em um orfanato, pensou ele. Sabendo do desejo da amiga com quem não tinha contato há anos, ele deixou o bebê na frente da casa dela. Anos passaram e agora mais maduro, Fábio se arrependia do que fez. Não havia um único dia que ele não pensasse em Rafael. Após vários anos, ele foi visitar Dolores, que ficou surpresa com a sua visita. Ele esperava encontrar seu filho adulto, mas encontrou na casa uma pequena menina de 5 anos, sua neta. Dolores perdoou Fábio pelo que fez. Na verdade, ela agradeceu. Ter Rafael e agora Sofia na vida dela foram as maiores bênçãos que alguém poderia ter. Dolores agora sabia de onde vinha a natureza rebelde do filho. Dolores contou tudo sobre Rafael e Fábio decidiu esperar assim ela o dia em que ele voltaria. Agora eles estavam ali, frente a frente. Me perdoe, filho. Não há nada que eu possa fazer. Apenas posso pedir o seu perdão.
Rafael levantou e olhou para o pai. Na verdade, eu o agradeço. O Senhor me colocou no mundo e depois na porta das pessoas mais maravilhosas do mundo. Eu não podia pedir uma mãe melhor. Então, tudo o que tenho a dizer é obrigado. Dolores chorou emocionada ao ouvir as palavras do filho. Fábio e Rafael também se abraçaram. Rafael não culpava o pai, pois ele também havia feito o mesmo com Sofia. Vá falar com ela. Dolores e Fábio falaram. Rafael subiu e viu Sofia sentada olhando a janela. Quando eu era mais novo, eu sentava no mesmo local que você e ficava olhando pela janela com vontade de sair e me divertir, Rafael disse. Somos parentes mesmo então. Também sinto isso. Sofia falou secamente. Desculpe, filha, eu sinto pelo que fiz. Acho que não tem perdão. Ele disse. Por que você sumiu? Sofia perguntou. Rafael respirou fundo e contou toda a sua vida. Ele não escondeu nada, nem mesmo as partes que sentia vergonha de ser preso. Sofia ficou refletindo depois de ouvir tudo. Eu vi você saindo da floricultura. Quando lhe vi correndo, achei que era porque alguém tinha pegado o seu carro. Aqueles chocolates eram para mim ou para a minha avó? Ela perguntou. Eram para você. Minha mãe já está bem velha e não pode comer tanto chocolate. Rafael disse. Sofia riu. Minha avó não é tão velha assim, mas de qualquer forma eu gosto de chocolate amargo. O médico liberou para eu comer moderadamente e não gosto de flores. Tenho alergia. Prefiro livros de romance. Rafael sorriu para a filha. Seu pedido é uma ordem, ele disse. Sofia riu ainda mais alto olhando para trás do pai. Rafael olhou para trás e viu Dolores olhando para eles seriamente. Quem é a velha aqui, Rafael? Me diga. Sofia caiu na gargalhada com a cara da avó. Eu vou comprar seus chocolates e livro. Volto já já ou talvez não volte nunca mais. Ele falou olhando para Dolores. Saiba que eu me sinto tão jovem quanto há 30 anos atrás. Dolores falou. Rafael entrou no carro para ir comprar os chocolates, mas antes disse. Mãe, a senhora parece que ficou com mais raiva de eu lhe chamar de velha do que eu ter desaparecido. Sofia olhou para eles com um sorriso. Tudo parecia no lugar agora, mesmo que da forma deles. Sofia estava lendo o livro que seu pai lhe havia comprado. Dolores, Rafael e Fábio estavam ao seu lado na sala de espera do consultório. Sofia, apesar de nova, era a única pessoa calma. Todos estavam esperando o resultado do exame de compatibilidade. O médico chamou eles para o consultório. Sua expressão estava séria. Após limpar a garganta, ele falou. Os resultados saíram. Irei começar pelo avô. Bem, infelizmente deu negativo. Todos ficaram tristes, mas ainda restava Rafael. Continuando. O resultado do pai também saiu e infelizmente também deu negativo. Nenhum de vocês pode doar medula para Sofia. Todos sentiram como se uma névoa escura descesse sobre eles, levando toda e qualquer felicidade. Minha filha não merece isso. Rafael pensou. Eu queria poder trocar de lugar com ela. Agora todas as esperanças haviam acabado e Sofia teria que ficar na fila de espera. Ainda não acabei, o médico falou e todos olharam para eles. A avó, Dolores, também fez o teste e felizmente deu positivo. Ela pode ser doadora, falou o médico sorrindo. Como? Dolores não conseguia acreditar. Sofia é minha neta, mas não compartilhamos parentesco. Ela foi adotada por mim, ela falou incrédula. Apesar da surpresa, Dolores falava com um sorriso por saber que a neta ficaria bem. O médico então explicou. As chances de parentes serem doadores é muito maior, mas não é certeza. Assim como as chances de uma pessoa que não é parente ser muito baixa, mas também não é uma certeza. Podem existir vários doadores possíveis para Sofia. O problema é encontrá-los. E você, Dolores, é uma delas. A chance disso acontecer é bem baixa, ainda mais você adotando ela. Eu diria que tão baixa que é praticamente um milagre. E o milagre aconteceu. Dolores doou sua medula para Sofia. Após um período de recuperação, Sofia teve alta. Agora ela estava bem mais corada e saudável. Tudo na vida deles mudou. Fábio, sempre que podia, frequentava a casa de Dolores para ver a neta.
Rafael pediu transferência e comprou a casa vizinha da mãe para assim poder cuidar da filha e da mãe que estava idosa. A casa de Dolores se tornou um ponto de encontro improvável, onde apenas o amor reinava.